Congresso Nacional retoma os trabalhos com temas polêmicos no radar. Entre os assuntos ali que serão pautados, pedidos ali pela oposição, estão a anistia a envolvidos no 8 de janeiro e também os pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Quem chega ao vivo de Brasília é a Carol Rosito para falar sobre a expectativa, desse novo semestre que volta, os trabalhos retornam amanhã. Boa tarde para você, Carol. Oi, Débora. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos. Assunto tem, né? A gente precisa acompanhar agora para saber o que, de fato, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, vão querer pautar, colocar em discussão dentro dos plenários das duas casas. Depois de 2 semanas de recesso, o Congresso retoma os trabalhos, já com sessões deliberativas, tanto aqui na Câmara como também lá no Senado. Mas nessa primeira semana, Débora, pelo menos por enquanto, pautas apenas de consenso, sem muitas polêmicas, sem entrar ainda nesse mérito que você trouxe, por exemplo, como a questão do PL da anistia. Essas prioridades, isso deve ser colocado numa discussão nas primeiras reuniões de líderes. Então, na quinta-feira, muito provavelmente, o Hugo Mota já vai convocar uma reunião de líderes, Davi Alcolumbre também, para ouvir tanto do governo quanto também da oposição o que eles vão querer discutir nesse segundo semestre. A gente sabe que, de um lado, a oposição, a gente viu isso durante o recesso, inclusive, mantendo ali o seu discurso de continuar como prioridade para este ano o PL da anistia, mesmo sem nenhum indicativo, pelo menos até o momento, de que o presidente Hugo Mota vai pautar, nem como requerimento de urgência, nem o mérito em si. Mas durante o recesso, principalmente depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes em impor as medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro, esse assunto do PL da anistia ganhou ainda mais força aqui dentro da Câmara dos Deputados. E lá no Senado ganhou ainda mais força os pedidos de impeachment contra o ministro do STF. A gente viu uma lista de pedidos, um número de pedidos aí aumentando depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre as cautelares ali, como colocar tornozeleira, impedir o ex-presidente de utilizar redes sociais, e a oposição lá no Senado protocolando esses pedidos de impeachment contra o ministro. Lá também não há nenhuma indicação de que Davi Alcolumbre vai dar andamento a esse tipo de assunto, Muito pelo contrário, os diversos pedidos que já foram protocolados há muito tempo lá seguem engavetados no Senado Federal. Aqui na Câmara também temos outras propostas em relação aos interesses do governo que dizem respeito a pautas econômicas. Então, a gente sabe que já está pronto para ser pautado a qualquer momento aqui no plenário da Câmara o projeto que pode garantir aquela isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Os governistas e líderes do governo vão focar nesse tipo de assunto aqui na Câmara dos Deputados. Vamos lembrar que a gente está no meio das discussões aí em relação a tarifaço, isso também deve aparecer de alguma maneira aqui na Câmara quanto no Senado, mas a prioridade vai ser a questão do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Tem a MP das bets também, aquela questão que pode aumentar a taxação para empresas que trabalham, que utilizam ali de apostas online. Isso também é um outro assunto de interesse do governo, porque pode ajudar na arrecadação necessária para o Ministério da Fazenda. Agora, tem uma pendência em relação às duas casas, que é a questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que não foi aprovada, não foi analisada antes do recesso. Os deputados e senadores precisam discutir esse assunto nos próximos meses, o mais rápido possível, porque logo depois tem a lei orçamentária anual, então tudo isso já de olho no orçamento do ano que vem. A gente está acompanhando, claro, segunda-feira, movimentação aqui bem tranquila, parada ainda, vamos ver como é que os trabalhos vão começar a partir de amanhã por aqui. Débora. E tenho certeza que amanhã Carol Rosito estará lá. Aí sim, vendo o burburinho começando. Obrigada, Carol Rosito, pelas informações. Bom trabalho. Vou chamar o Pedro Venceslau, porque, Pedro, olha, desses temas que a Carol Rosito nos trouxe, anistia, cassação de ministro do Supremo e imposto de renda. Conta pra gente, quer dizer, imposto de renda. Isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Desses 3 temas, como você analisa, um por um, a disposição dos parlamentares de aprovarem esses temas ou
de pautarem esses temas? Olha, Débora, não é exagero falar que tanto o PL quanto o PT, os dois lados da polarização, chegam do recesso com a faca no dente, pressionando muito os presidentes das duas casas, Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Hugo Motta já avisou que não costuma ceder a pressões. Um lado quer pedir, que é a manutenção dos mandatos de Carla Zambelli e impedir qualquer tentativa de cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro. Os petistas estão no caminho oposto, obviamente. Querem pautar a cassação de Eduardo Bolsonaro e pressionam para que o Congresso volte à cassação de Carla Zambelli. E no meio do caminho tem a questão do Glauber Braga. Mas antes de tudo isso, né, Débora, lá pela quarta-feira deve ser anunciado, deve ser formalizado o tarifaço contra o Brasil. E aí a expectativa no Congresso Nacional é que o primeiro grande movimento vai ser de aglutinação. Todo mundo unido para apoiar o pacote antitarifaço que vai ser enviado pelo governo. Há uma boa vontade muito grande, tanto de Davi Alcolumbre quanto de Hugo Motta. Quando se fala em antitarifaço, defesa da soberania nacional, está todo mundo ali na mesma página, claro, exceto aquela bolha bolsonarista mais radicalizada. Num segundo momento, também se fala muito no Congresso Nacional sobre os próximos passos da CPMI e do INSS. Antes de tarifaço, antes dos movimentos de Donald Trump, a grande aposta dos bolsonaristas e do PL para desgastar o governo era justamente essa CPMI. O PL não desistiu dela, não. Pelo contrário, vai fazer um grande investimento político para tentar jogar holofote e desgastar o governo federal. As pesquisas internas e algumas externas mostram que hoje a população culpa o atual governo, o governo Lula, pelo que aconteceu no INSS, apesar desses desvios terem começado na gestão de Jair Bolsonaro. Essa disputa narrativa, pelo menos por enquanto, o governo perdeu. E aí depois tem as pautas como a isenção do imposto de renda, que também conta com a simpatia dos presidentes das duas casas. Débora.